para fazer o nosso trio de organizadores, que são em 3 tamanhos, PMG, a gente vai usar os materiais. O dó listrado. Com ele eu escolhi fazer a necessaire M. E para a necessaire P e G, a gente vai usar o Prada. Para as alças, a gente vai usar o Ipanema ocre. E como estruturador da necessaire M e da necessaire G, eu vou usar o nylon acoplado. Na necessaire P, eu não vou colocar estruturador, porque ela é pequena, tá? Então, eu já fiz a necessaire M, as alcinhas e tudo mais. Para necessaire P e M, a gente não vai fazer a divisória, tá? A separação. Mas na necessaire G, a gente vai fazer. Vamos começar pela P, sem estruturador. Então, aqui, para as alças, eu cortei 4 pedaços de 2 centímetros por 15 centímetros do Ipanema. E em 2 deles, eu vou colocar a fita estabilizadora de alça, primeiro, bem no meio, né, no centro de uma delas. E em cima, eu vou colocar a dupla face, tá? Então, eu fiz isso em 2 delas, são 4. Primeiro, a fita estabilizadora de alça, que é a fita de reforço, e em cima dela, a fita de dupla face. Eu não vou chegar antes do final aqui, ó, eu paro. Apesar dessa parte aqui ficar para baixo, eu não coloco até o final só para não aparecer, tá? Como ela é de cor diferente do material. Então, eu fiz isso em 2, e em 2 não, porque a gente vai juntar uma sobre a outra, vai tirar o papel da dupla face. E aí, eu vou colar uma sobre a outra. Né? Então, a gente vem aqui com os dedos, ó, como se fosse uma régua, eu vou segurando a de baixo e posicionando a de cima. Depois, se ficar alguma diferença de tamanho entre a de cima e a de baixo, a gente refila, tá? Que nem aqui, ó. Então, uma diferencinha. Aí eu levo lá pra mesa onde tem a base de corte, venho com o estilete e corto esse pedacinho. Então, vou fazer isso nas 2, que aí a gente já leva pra máquina pra fazer o pesponto. Eu vou mudar o pé calcador para aquele calcador que é bem fininho, que chama pé de coelho ou calcador de zíper, você encontra de teflon, que é esse aqui, tá? Que aí a gente consegue fazer um pesponto alinhando o material aqui no fim do calcador, bem mais fácil, tá? Do que esse, que é o calcador normal. Então, ó, vou trocar aqui. Esse calcador a gente deixa separado e aqui eu vou usar esse para fazer o pesponto nas alças laterais. Eu tô usando uma linha clara também para combinar com o material. Eu não vou trocar, tá? Para fazer o pesponto nesse aqui, ó. Vai ficar assim. Como a gente tá usando material bege com branco, com bege, então eu vou deixar a mesma linha. Se quiser mudar para linha que seja da mesma cor do material, sem problema nenhum, é o seu gosto. Ah, esqueci, a gente vai usar o bagum também, né? O bagum bege. Então aqui eu vou começar a costura na lateral. Vou começar sem retrocesso, então eu começo a costura, dou toda a volta. Quando eu chegar aqui no início, eu passo em cima dos pontos iniciais uns 4, 5 pontos. Sem retrocesso. Faço a voltinha, sempre alinhando o final do calcador com
final do meu material aqui, fica bem paralelo. Aqui eu já gosto de puxar essa linha para trás e cortar para ficar um acabamento mais limpo. Então, aqui eu já vou cortar essas duas linhas. E aí, a gente termina o pesponto. Passando... Ih, cortou a minha linha. Passando em cima dos pontos iniciais, uns 4, 5 pontos, tá? Vai ficar assim, ó, mais limpo, né, o pesponto. E aqui atrás, eu vou tirar esses excessos de linha. Corto e queimo as linhas. Para ficar mais bonitinho, eu corto quase rente. Aqui, ó. Pra daí depois queimar a linha, tá? Sempre com a chama azul do isqueiro. Então, vai ficar assim. Eu vou fazer isso nas duas e aqui nas pontinhas eu vou cortar também para fazer um acabamento. Assim. Tá? Vou fazer isso nas duas. Alças prontas, vamos pro corpo da necessaire P. Vou fazer a parte externa primeiro, então, ó, aqui vocês vão cortar uma vez no molde o Prada bege, uma vez no molde o Bagum bege. Vamos começar pelo Prada, que é a parte externa, a gente vai juntar. O bom é a gente fazer a marcação aqui do meio da parte superior e da inferior, tá? Isso em todas elas, especialmente as que a gente vai colocar o estruturador, que é na M e na G, tá? Então, vamos fazer isso no principal e no forro também. Marco o meio de cima e marco o meio de baixo. Então, aqui, ó, a gente vai juntar o meio e unir as laterais. Pode clipar mais se quiser. Vou colocar um clipe de cada lado. Aqui, e aí a gente vai passar, vamos trocar o calcador agora pro calcador normal, que a gente vai colocar, a gente vai passar a costura com um pé de máquina. Então, vamos usar esse calcador normal. Então, aqui é um pé de máquina, eu vou alinhar essa parte aqui do meu material com o fim do calcador e eu vou dar retrocesso no início e no final. Retrocesso no início e no final, passo pro outro lado, eu viro pra gente fazer, costurar no mesmo sentido, de cima pra baixo, como eu fiz desse lado aqui. Isso evita de ficar torto, ficar o mais próximo possível uma lateral da outra. Processo no início e no final. Vou cortar e queimar as linhas. Em seguida, a gente vai fazer a box. Então, eu dobro bem direitinho aqui, ó. Abro essa costura. Vou colocar um clips aqui. E faço a mesma coisa exatamente do outro lado.
Abro a costura, coloco um clips aqui e vou passar a costura, um pé de máquina com retrocesso no início e no final desse lado e desse lado exatamente a mesma coisa. Então, já cortei e queimei as linhas, aí eu faço um vinco aqui nessas costuras e eu vou passar a cola de contato de biquinho aqui nessa parte. E aqui também para eu poder colar. Então, eu vou descer aqui, ó. Essa parte eu vou colar com essa para ficar bem certinho. E depois eu posso colar também essa parte aqui. Então, a gente vai passar a cola desse mesmo jeito aqui nessas outras 3 partes. Passei a cola, vamos esperar secar o solvente, né? Ela tá sequinha pra gente poder fazer a colagem. Eu vou colar a parte, essa parte aqui, que é a do Prada, que é a parte externa, vou colar essa parte aqui, ó, pra baixo, tá? Então, eu vou passar cola aqui, aqui, aqui e aqui, para eu fazer a colagem nesse sentido. Aí a gente vai fazer o contrário no forro, mas aí depois eu mostro. Então, vamos esperar secar essa parte aqui pra gente colar e depois a gente cola essa outra. Ó, já secou o solvente, colo desse lado, colei desse outro lado. Se quiser bater o martelinho aqui, pode, ou passar o rolinho. E agora, vamos passar a cola aqui, ó. E aqui. Aqui vamos dar uma atenção especial na cola, porque é mais grossinho. Tem 2 camadas aqui pra gente colar. Não precisa passar muita cola. O que importa é ter cola onde a gente quer fazer a colagem, tá? Não precisa ser um exagero de cola, não. Que tenha que ter cola em toda a superfície. Ó. Desse jeito. Vamos esperar secar, pra daí a gente fazer a colagem. Então, uma vez seco, a gente já pode dobrar aqui, ó, onde é a costura. E aqui, como são mais camadas, vamos dar uma batidinha. Colar essa primeira aqui. Vamos passar cola aqui também, ó, nessa parte de dentro para colar essa outra camada. Se quiser colar com a 793, essa região aqui, também pode. E é uma boa, porque vai segurar, acho que mais do que com a cola de contato. É como eu tô com a de contato aqui, já na mão, vamos tentar com ela. Se por acaso não parar ou você quiser ir direto para 793, pode colar com a 793, tá? E a 793 tem a vantagem de não ter que esperar secar, né? Cola seca, vamos dobrar. Passar o rolinho. Já vai assentando. Prada é mais durinho. Se quiser, pode deixar com os clips para segurar bem nessa posição. Que aí, enquanto isso, a gente faz o forro.
Vou deixar com clips para colar bem. Aí vamos deixar assim, que tá praticamente pronta a parte externa. Vamos fazer o forro, exatamente a mesma coisa que a gente fez na parte externa. Então, ó, vou juntar aqui, vamos passar a costura com um pé de máquina nas laterais e em seguida vamos fechar a box, igualzinho a gente fez no principal. Então, ó, igualzinho, né? Fechamos as laterais, fechamos a box. Aí, a gente vai passar cola aqui e aqui, fazer a colagem. E ao contrário do principal, que a gente colou essa parte aqui pra trás, a gente vai colar essa parte pra frente. Isso é pra não ter acúmulo de material, ele ficar mais assentado quando a gente juntar essa parte do forro com a parte do principal, tá? Então, colado as laterais, vou fazer a colagem da box do mesmo jeito, tá? Aqui, essa outra parte, eu vou usar 793 aqui nessa, tá? Pra gente ver a diferença. Então, aqui eu já posso colar. E aqui, pra essa parte de dentro, eu vou usar uns pinguinhos de 793. Já passei a 793, só uma... na verdade, eu pinguei uma gotinha e espalhei, tá? Tem que tomar bastante cuidado com essa cola, que ela é triste pra colar o dedo da gente. Eu gosto até de usar ela, quando eu vou usar ela, usar com luva, porque ela é bem... é uma cola instantânea, né? Então, ela é bem complicadinha. Então, aqui, ó, eu vou colocar clips, tomando cuidado de não encostar na cola. Então, eu nem coloco, não posso pôr excesso de cola, porque ela, como é líquida, também ela vai colar o que não me interessa. Então, tem que tomar bastante cuidado, ó. Usar bem pouca cola mesmo. Aqui, como é bagum, você vê, usando bem pouco, ele já grudou no clips. Então, tem que ficar de olho nisso, tá? Ela é boa, mas tem que usar com bastante parcimônia. Cuidado para não cair no dedo. Então, ó, no mesmo instante que eu coloco o clips, eu já fico de olho para ver se não tem excesso, se não tá grudando os meus clips aqui. Ó, tá vendo? Então, colou, eu já tiro o clips para não ter surpresa desagradável. Tá? Colado os dois. Aí, a gente vai vestir uma parte na outra, porque eu tenho que colocar direito com direito. Então, vou tirar o clips aqui do principal. Eu não vou desvirar a minha parte do Prada, eu vou desvirar o forro. Então, ó, venho aqui pelos cantinhos, empurro, desviro um lado, vou fazer isso do outro lado também. Desse jeito. Então, eu vou vestir o forro, o lado direito, vou colocar em contato com o lado direito do Prada. Então, vou colocar o forro dentro da minha parte externa. Por que que eu falei dos meios, ó? Marcar o meio. A gente vai colocar um clips aqui. E os das costuras. Costura com costura. Bem certinho pra ficar bonito.
meio com meio e alinhado aqui em cima também, tá? Costura com costura. Se quiser clipar toda a volta, pode clipar, sem problema. Eu só vou colocar clips de um lado, porque do outro lado a gente vai deixar uma abertura para desvirar a peça. Então, eu não vou deixar uma abertura muito pequena, tá? Porque como a gente tá trabalhando com Prada, ele, apesar desse aqui, agora tá muito melhor, não amassa tanto. Mas mesmo assim eu vou deixar uma abertura boa pra gente não forçar o material e ele ficar amassadinho. Se ficar amassado também, a gente tira o amassado com um secador ou com um soprador de ar quente. Então aqui, como eu não coloquei etiqueta ainda, né, eu vou, tanto faz o lado que eu vou deixar aberto. Quando eu coloco etiqueta, eu gosto de deixar a abertura no lado das costas, que a etiqueta tá na frente. Aqui vou marcar, ó, só para não esquecer, vou marcar com a caneta aqui, ó, fiz a marcação com a caneta que apaga com calor aqui, e aqui já vou falar para vocês quanto que tem mais ou menos aqui, ó. Tô deixando uma abertura de 15 centímetros, e isso na necessaire P, tá? Então, eu vou fazer uma costura. Vou começar aqui, na parte de dentro, tá? Eu vou fazer a costura. Então, eu começo a costura aqui, onde eu fiz a marcação, do retrocesso, e é um pé de máquina. Então, eu vou alinhar essa parte aqui com o final do meu calcador. Começo com o retrocesso, faço toda a volta e vou parar nessa outra marcação que eu fiz aqui, deixando os 15 centímetros abertos para eu desvirar a peça. Então, ó, vou começar com o retrocesso, alinho o fim do material com o calcador e começo bem onde eu fiz a marcação com a caneta. Conforme eu for virando a peça, apesar de estar clipado, eu sempre vou alinhando as duas camadas que eu tô costurando aqui. Ó, vou virando, pode amassar, mesmo que a gente for fazer com o estruturador, como é o nylon acoplado, a gente pode ir apertando a peça assim, que depois o material vai voltar ao original. Venho até a marcação e termino com o retrocesso. Ó, então, eu costurei toda a volta com um pé de máquina, deixando essa abertura aqui que eu marquei de 15 centímetros. Vou cortar aqui a linha e queimar. E aí, eu vou abrir. Então, ó, eu vou desvirar, né? Então, eu venho aqui, ó, pelos cantos da box e vou empurrando o material, ó. Eu vou empurrando. Cuidado aqui para não forçar a lateral. Então, ó, eu venho no Prada, pego o biquinho aqui da box e empurro. Isso é uma coisa que eu notei também. Quando a gente vai desvirar, se você vai empurrando o material para dentro aqui da abertura, ó, fazendo esse sentido, amassa muito menos, tá? Ele não sofre tanto o material. Então, ó, eu vou empurrar, em vez de puxar para cá, eu vou empurrando, ó. Com paciência, porque o Prada é um material um pouquinho mais rígido do que, por exemplo, o Doll. Então, ó, eu vou empurrando. Empurra, empurra, empurra todo o Prada. Os cantinhos das box. Empurro ele todo pra fora, ó. Vou empurrar, não vou puxar em nenhum momento, ó. Eu tô empurrando
Põe minha mão lá dentro, vou empurrando, empurrando. O que eu vou puxar aqui agora é o forro, tá? O bagulho. Então, eu vou colocar meus dedos aqui na box, ó. Puxo pra cima. Então, o que a gente vai ter é isso aqui. Com a abertura aqui para esse lado. Então, agora eu vou colocar o meu dedo aqui, ó, onde tem a costura e vou virar o meu forro para dentro. Então, eu empurro aqui a box. Já posso ir colocando clips aqui. Então, ó, eu vou virar o forro e eu não vou deixar ele aparecer na parte de fora, tá bom? Então, eu vou fazendo isso aqui, ó, esse movimento e deixo o forro um pouquinho lá pra dentro, ó. Assim. Então, vou fazer isso em toda a volta, vou empurrar aqui pra dentro e vou clipar toda a volta. Então, ó, quando chegar aqui, nessa parte que a gente tem que fechar a abertura, eu vou fazendo um vinco, ó, nessa parte de fora. Primeiro. E eu posso ir clipando aqui também e depois eu junto o forro. Aí o forro eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vejo aqui onde que tá a minha costura, ó. E vou tentando seguir o mesmo padrão, ó. Mesma medida, né? Eu vou pôr um clips aqui. Conforme eu vou fazendo assim, ó, vou esticando, ele próprio já vai dobrando aqui, tá vendo, ó? Ele mesmo já vai dobrando. Eu só faço terminar de dobrar, vou tirar o clips e pôr um pouquinho mais para baixo o forro e clipo. Que é a mesma coisa, dou uma esticadinha, dobro, assento para não aparecer o forro nessa parte de fora. Ponho o clips. Ó. Então, a volta toda ficou igual. Aqui, o que que eu faço? Posso dar uma vincadinha aqui já, ó, para unir as box, né? Bem bonitinha. Então, já vou vincando para ele já pegando o formato que eu quero. Agora, aqui onde eu deixei a abertura, eu gosto de começar nessa parte. Essa parte aqui vai ficar pro lado de trás. Então, onde tá a abertura, né? Normalmente, como eu falei, eu prefiro fazer a abertura sempre nas costas. Então, eu vou começar o pesponto aqui, ó, nessa parte, tá vendo? Tem a costura aqui do meio, né? Essa parte vai ser a minha parte da frente, onde eu vou colocar a minha etiqueta aqui. E aqui é a parte de trás. Então, aqui perto da costura, eu começo o pesponto, tá? Então, se quiser usar aquele calcador mais fino, pode usar. Mas também dá para fazer com o calcador normal. O que que eu faço no calcador normal? Eu numa parte aqui do pezinho, suponha que aqui fosse um calcador comum, né? Ele tem aquela abertura aqui. O que eu faço é marcar com um lápis o meio desse dentinho aqui, né? Ele tem 2 dentinhos. Eu marco com um lápis aqui o meio, e aí eu vou alinhar o meu material nesse risco aqui, né? O final do material aqui, eu alinho com esse risco e a agulha vai batendo aqui. Então, vai dar mais ou menos 3 milímetros, que é o que esse calcador aqui dá pra gente, tá? Como eu não quero trocar,
vamos fazer com esse aqui mesmo, com esse risco em um dos dentinhos. Então, eu vou alinhar o meu material, o fim do meu material aqui, e vou fazer a costura em toda a volta. Então, o que que eu faço? Começo sem retrocesso, então, começo aqui sem retrocesso, dou toda a volta e passo por cima dos pontos iniciais uns 4, 5 pontos. Então, ó, já tô terminando toda a volta e vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou amassando o material para ele ficar alinhadinho aqui. E eu consegui fazer esse ponto bem retinho e bonito. Aí, aqui eu tô fechando já a abertura. Seguindo o mesmo padrão, não deixo o forro aparecer do outro lado. E aí, vou passar em cima dos pontos iniciais uns 4, 5 pontos. Ó. Tá? Então, esse ponto tá feito em toda a volta. Aqui, eu vou cortar e queimar a linha. E aí, vou colocar a etiqueta e as alças laterais. Então, ó, já coloquei a minha etiqueta. Aqui eu posicionei, ela tem 6 centímetros, então eu posicionei de cima para baixo 3 centímetros. Marquei onde eu ia colocar os rebites. Esse rebite aqui, não sei que tamanho é, mas acho que ele é número 1 ou 1,5, tá? Porque é o que convém eu colocar com essa minha etiqueta de sintético aqui. Então, para colocar as alças laterais, a gente vai marcar nas alças da ponta para dentro 1 centímetro e daqui entre as laterais bem o meio, que é 1 centímetro também. Eu venho e faço uma bolinha com a caneta que apaga com calor. Do outro lado igual, vou fazer isso na outra alça lateral também. 1 centímetro, 1 centímetro. Tanto do lado, de um lado para outro, quanto de cima para baixo. Aí, eu vou pegar aqui o cepo e vou fazer a abertura com esse furador aqui que eu gosto bastante, que é o vazador giratório, tá? Mas se você tiver o alicate também de perfurar, também pode ser com ele. Então, vem aqui, ele já faz o furo para eu poder colocar o rebite. Esse rebite aqui é o número 3, a gente vai usar 2 de cada lado, tá? Porque a gente vai colocar a alça assim, né? Desse jeito aqui, ó. Então, a gente vai usar 2 de um lado e 2 do outro. 2 pares, né? Uma furada. E ó, aí aqui no organizador a gente vai marcar. Eu vou colocar mais aqui onde tá a costura, eu vou marcar 3,5 centímetros. Então, eu vou pegar a costura aqui do meio e vou marcar 1,75 centímetro para um lado, 1,75 centímetro do outro lado, vai me dar 3,5 centímetros, tá? Então, eu marco desse jeito aqui, ó. Aí, se quiser, pode marcar aqui 2 centímetros na alça. E aí, você vai posicionar esse risco aqui com o final do material aqui, tá bom? Se você quiser padronizar, assim fica bom. Aí, eu venho aqui, ó. Então, da marcação que eu fiz, eu pôr a alça pro lado de fora, não aqui dentro da marcação, tá? Então, é da minha marcação para fora, eu venho e alinho a alça, esse risco alinhado com o fim do material e esse risco aqui alinhado com a minha alça para fora. Venho aqui, vou fazer a marcação para fazer a abertura, para colocação
do rebite. Tô usando rebite de acabamento duplo, tá? Vou fazer isso do outro lado também, então venho aqui, ó, e já marco. Vou marcar nos 4 lados já, então aqui, de novo, eu vou marcar 1,75 cm para um lado. 3,5, dando o meu total aqui desse espaço. Da marcação para fora. Da marcação para fora, eu alinho a minha alça. Faço a marcação para colocação do rebite número 3. Então, ó, eu venho aqui com o meu alicate vazador e vou furar bem aonde eu fiz a marcação. Ó, então vai ficar desse jeitinho aqui. Vou fazer isso dos 2 lados. Aqui também dá pra furar com alicate, mas eu gosto desse vazador porque ele dá bastante liberdade. Eu posso furar, se eu quiser fazer um furo aqui pra pôr bailarina, né, numa peça, eu posso usar. Já o alicate não chega aqui no fundo, né? Por isso que eu gosto mais do vazador. Então, ó, feito isso, vou pegar o balancinho, já com a minha matriz de aplicação de rebite duplo, que é essa aqui, lisa dos 2 lados. Coloco aqui, vou regular o meu balancinho. Como que eu regulo? Eu pego essa rosca aqui, giro até o final, até o pininho aqui do meio ficar nivelado, a rosca ficar nivelada com esse pino do meio. Fiz isso, vou abaixar a alavanca para uma matriz encostar na outra e daí eu rosqueio para baixo até o final, até onde eu conseguir rosquear. Fiz isso, solto a alavanca devagar, meu balancinho tá regulado, tá? Então, ó, eu vou fazer um de cada vez, porque eu vou alinhar a alça aqui, furo com furo. Eu gosto de pôr essa parte aqui por dentro, né, que é o pininho, essa parte aqui que tem o pininho comprido, e a capinha, que é essa, eu ponho aqui fora. Então, ó, aqui eu vou deixar a minha alça paralela, né? A minha alça, na verdade, ela vai estar perpendicular aqui, né? De atravessado, com essa fazendo um ângulo de 90 graus aqui, bem retinha. Então, primeiro eu vou fazer isso, vou já acertar aqui, posicionar o meu rebite. Tá vendo? A alça tá reta, né? Ó, a alça tá reta. Agora eu vou dobrar ela aqui, juntar buraquinho com buraquinho e colocar o outro rebite. Porque se eu colocar os rebites aqui sem apertar, se eu colocar os dois, vai ficar torto, ó, ela tende a soltar, a sair do lugar. Então, eu venho aqui, com o auxílio da minha marcação, eu já vejo se tá retinho, ó, seguro, e daí eu levo pro balancinho e aperto, tá? Isso vai deixar a minha alça mais certinha, ó, retinha, tá? Ela não vai ficar torta aqui. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa desse outro lado. Então, ó, as 2 alças já estão colocadas, as 2 da mesma forma. Aqui, para ela ficar com esse formato mais certinho, retangular, que é o que a gente quer, eu deixo com clips. Então, eu vou fazendo assim, ó, vou vendo onde tá a minha box aqui, arrumo, ponho um clips em cima, bem aqui na pontinha, ó, só para ele ficar fazer esse ângulo, né, aqui, vamos dizer,
deixo ele aqui, ó, na pontinha em cima e aqui embaixo. Só o comecinho, ó. Aí, vou fazer a mesma coisa aqui. Venho desde onde é a box. Coloco um clips em cima, um clips embaixo. Aí, eu deixo assim de um dia pro outro, ele vai pegando o formato, né? Porque logo depois que a gente costura, fica tudo meio desmilinguido. Porque ele ainda não pegou o formato, você acabou de costurar, né? Então, leva um tempinho pro material se ajustar. Eu venho aqui, deixo com clips de um dia pro outro, ou mais tempo, se quiser, né? E aí, ele vai ficando mais retangular, assim, da maneira que eu quero, tá? Para fazer a nécessaire G, primeiro eu vou falar da M. A M também tem estruturador. Então, o que que eu fiz na M? A gente vai colocar a parte de fora junto com o estruturador. Então, eu gosto de colocar essa parte aqui da espuma, do nylon acoplado, o nylon para fora, né? E o meu avesso do nylon junto com o avesso do meu principal. Vou clipar tudo e vou passar uma costura de segurança, que é uma costura bem aqui na pontinha, só para unir o principal com o estruturador, né? Então, eu faço toda a volta sem retrocesso, ou posso fazer com retrocesso, mas eu não gosto de fazer, porque não é necessário. E aí, eu passo a costura, se eu começar aqui, faço toda a volta da costura de segurança e passo uns 5 pontos em cima dos iniciais. Essa é a diferença do feitio do organizador P pro organizador M. O resto é tudo igual, tá? Agora, o que vai diferenciar o G dos outros dois é que a gente, além de colocar igual da M, o estruturador, nessa parte aqui, a gente vai fazer essa parte primeiro, que é a parte externa. Depois, as marcações, é tudo igual, tá? O que é diferente aqui é o forro. Então, você vai ver no molde, o molde do forro do organizador G é um pouquinho maior do que o dos outros dois, que não tem separador, tá? E a separação também, o molde do separador do organizador G, vocês vão receber, aí vai cortar 2 vezes no Prada, tá bom? Então, o que a gente começa fazendo na G? Já deixei as alças prontas e furadas, né? E vou fazer a costura de segurança aqui em toda a volta. Em seguida, ela é igualzinha ao que a gente fez na nécessaire P para a parte de fora. Então, ó, passei a costura de segurança em toda a volta para unir a parte externa com o nylon acoplado, que é o meu estruturador. Agora, o que a gente faz? Igualzinho. Vamos juntar essa lateral, passar a costura com um pé de máquina. Uma coisa que eu esqueci de falar, toda essa costura de fechamento, a gente usa o ponto 3,5, tá? Quando é costura de pesponto, eu uso o ponto 4. E para fazer essa costura de segurança, pra gente economizar na linha, eu uso o ponto mais largo da máquina, que é o 5. Então, ó, eu venho aqui, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na P. Então, eu faria isso aqui na M também, tá? Essa costura de um lado, do outro, com retrocesso. Vou cortando e queimando as linhas assim que eu acabo toda a costura. Vou abrir aqui a box, abro a costura e faço a costura com um pé de máquina nessa lateral e nessa. Fiz a colagem, né? Ó, tudo igualzinho a gente fez para nécessaire P, né? Aí, vamos deixar essa parte externa exatamente como ela está.
e vamos passar para o forro, que é a parte diferente. Então, para separação, a gente vai cortar 2 vezes no molde o Prada. Eu vou juntar direito com direito, vou clipar as laterais, vou passar uma costura uma costura com um pé de máquina nessa parte de cima aqui e nessa parte de baixo. Aqui eu tô usando o ponto 3,5, tá? Que é a costura de fechamento. Aqui em cima, embaixo, com retrocesso no início e no final. Corta e queima as linhas, e em seguida eu vou desvirar essa parte. Então, ó, vou pegar essa ponta aqui, vou colocando lá pra dentro e vou empurrando. Ó, vou empurrando. Não vou puxar, eu vou só empurrar o material. Empurro. Põe a mão por dentro e vou empurrando o material. Aí, aqui, faço um vinco nas costuras. Ajeito direitinho, que a gente vai passar um pesponto em cima e embaixo também. Então, vem alinhando bem direitinho. Um lado e o outro. Aqui vou fazer a mesma coisa. Faço um vinco. E vou passar uma costura de pesponto, então, ponto 4, bem aqui, uns 3 milímetros de distância do final aqui do meu material. Desse jeito. Em cima e embaixo. Corto e queimo as linhas e vou reservar essa parte. Aí, aqui, eu já marquei o meio em cima e embaixo, né, do forro. O que a gente vai fazer é marcar o meio de ponta a ponta aqui e a gente vai separar essas 2 partes. Então, eu vou cortar isso aqui ao meio. Cortado ao meio, a gente vai fazer uma marcação nas 2 pontas aqui e aqui, de 2 centímetros de cima para baixo. Então, 2 centímetros aqui, 2 centímetros embaixo, de cima para baixo, 2 centímetros. Vou fazer igual nesse outro lado aqui. 2 centímetros. Dois centímetros. Aí, eu vou pegar o separador, que é essa parte aqui, vou alinhar. Deixa eu tirar essa linha. Vou alinhar o separador bem aqui em cima desses 2 centímetros e alinhado com essa parte aqui que foi cortada. Então, vou pôr um clips em cima e um clips embaixo. Feito isso, eu vou colocar essa parte aqui em cima.
Vou alinhar bem direitinho, tanto aqui em cima quanto a lateral. Uso o mesmo clips. E aqui embaixo também. Aí, aqui a gente vai fazer uma marcação, seguindo essa parte, o meu separador tá aqui em cima. Seguindo esse ângulo aqui, ó, eu vou fazer uma marcação. Se você não tiver essa régua aqui de virado, que tem 1,4 de largura, se você não tiver essa régua, você pode marcar 1,5, 1,5 se você quiser, tá? Aí você vai marcar 1,5 e vai marcar seguindo aqui, ó, dessa parte pra cima, a gente marca 1,5 cm ou 1,4 cm. E eu vou fazer a marcação aqui, que é até onde eu vou ter que costurar. Então, eu vou começar a costurar com o pé de máquina, ponto 3,5. Daqui de cima, faço o retrocesso, venho até aqui. E faço o retrocesso aqui embaixo também. Então, ó, se eu tenho a régua de virado, eu pego a minha régua de virado de 1,4 e vou colocar o final dela nesse ângulo aqui. Então, coloco ela aqui e marco. Venho aqui desse outro lado e faço o risquinho, que é até onde eu vou ter que costurar. Então, eu venho com o pé de máquina. Alinho aqui em cima bem certinho, para não ter diferença. Ponto 3,5, retrocesso no início. Retrocesso no final, onde eu fiz a marcação. Aí eu vou vir aqui, ó, onde tá o finalzinho do meu separador. E antes de chegar na costura, aqui eu faço um pique. Que vai ficar mais fácil depois na hora que eu for colocar essa parte aqui e aqui. Então, ó, eu vou abrir. Essa parte não tá costurada. E aqui tem a marcação dos 2 centímetros. Então, eu vou pegar o meu separador, vou fazer isso aqui, ó. Aonde tá a minha marcação de 2 centímetros aqui, eu vou alinhar o meu separador. Deixa eu pegar esses clips. Vou colocar um clips no começo e um clips no final. Aí eu vou juntar essa parte aqui em cima. Tudo alinhado. Aqui e aqui. Aí, antes de eu costurar, tá vendo, ó? Aqui que eu fiz a marcação, antes, vou fazer o mesmo pique que eu fiz aqui desse lado, pra aliviar o material aqui, ó. Então, antes de chegar na costura, eu vou fazer um pique aqui pra aliviar o meu material na hora de eu virar, tá? Então, agora eu venho aqui, ó, o separador já tá praticamente colocado. Então, vou vir aqui, vou fazer a mesma costura que eu fiz desse lado, faço desse. Retrocesso no início e no final, um pé de máquina, ponto 3,5. Aqui eu dou uma dobradinha, ó, pra ficar mais fácil. E vou costurar até encontrar outra costura que eu tinha feito previamente. Retrocesso. Ó, tá costurado. Corto e queimo as linhas e o que acontece? O meu separador já tá colocado aqui. Tá? Já tá colocado. Então, o que que a gente tem aqui, ó? O separador, aqui são as minhas laterais, ó, essa lateral e essa lateral, e se eu virar, tá vendo, ó?
A gente tem a lateral e a lateral. Agora a costura é igual. Eu vou juntar essa lateral com essa, passar um pé de máquina. E depois vou juntar essa lateral com essa, passar um pé de máquina. E aí a gente vai fechar de novo as box, né? Exatamente da mesma maneira que a gente já fez antes. Então, ó, feita a costura das box, o que a gente tem é isso aqui. Aí a gente pode fazer, agora é tudo igual, a colagem, né? Agora, na hora de colocar o forro dentro do principal, que é essa parte de fora, a gente vai fazer igual, ó, só que eu vou juntar essa parte aqui. A gente vai colocar o direito do forro. Eu vou virar aqui, ó. Aqui na parte do separador a gente vira só esse pouquinho mesmo, com o direito do principal, que é a parte externa. Então, aqui onde eu tenho o separador, eu vou abrir a costura e vou colocar junto com essa marcação do meu meio aqui. Clipo. Esse outro lado, igual. Vou colocar aqui, abro a costura, onde tá o meu separador, aqui, com essa parte de trás do organizador, com o meio. Nas laterais, a gente une costura com costura, bem certinho. Costura com costura. E aí, eu vou clipar a volta toda. Como aqui eu já coloquei na parte de fora a minha etiqueta, eu vou fazer a abertura na parte de trás, onde não tenho a etiqueta. Deixar a abertura, né? Pra desvirar a peça. Então, se não tivesse colocado a etiqueta, poderia fazer a abertura de qualquer lado. Então, minha etiqueta tá desse lado aqui. Então, eu vou deixar a abertura desse lado aqui. Então, eu começo a costura igualzinho a gente fez antes. E pode ficar tranquila que aqui vai passar o pé de máquina normal, onde eu tenho o separador. Tem espaço suficiente, mais do que suficiente, para o calcador passar aqui. Então, eu vou fazer toda essa costura deixando aqueles 15 centímetros aqui aberto. A gente vai ter isso aqui, ó. Então, é o que eu falei, ó. Aonde tem o separador, olha a distância, né? Que a gente tem para passar o calcador aqui. Dá tranquilamente. Só vai ficar mais durinho aqui. Então, você vai ter que amassar mesmo para poder passar certinho a costura e ela ficar retinha, tá? Em toda a volta. Feito isso, a gente vai fazer o desvio. Então, eu vou empurrando o material, começo pela box, tá? Empurro, ó, vou empurrando, nunca puxo, sempre vou empurrando o material e desvirando. Aqui, como tem o separador, vai ser um pouquinho mais duro, mas com paciência a gente vai conseguindo. Se quiser usar o secador para desvirar, pode usar. Vou sempre empurrando, ó, sem puxar. Empurro. Depois, se quiser usar o secador para tirar os amassadinhos.
box, forro, já vou abrindo aqui a costura entre a parte de fora, a parte externa do Prada e do forro. E aí, vou fazer igualzinho, ó. Faço aquele movimento, vou clipar toda a volta, junto uma box com a outra aqui. Meu separador tá aqui no meio, certinho. Ponho o clips. Ó, vou fazendo igualzinho a gente fez na outra. E aqui também vou fechar igualzinho. Passo o pesponto. A marcação para a alça lateral é igualzinha. Então, vamos furar e pôr a alça lateral. E aí, a gente vai ter os 3 organizadores prontos. Então, o organizador pronto, G, ficou assim. Com divisório e estruturador. O organizador M, sem divisória, com estruturador. E o organizador P, sem divisória, sem estruturador. Eu sou a Lilian Massafera e essa foi a aula dos organizadores trio.